dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, terça-feira depois da Epifania, dia 4 de janeiro, a igreja nos propõe o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e lhe disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai vós mesmo o de comer. Os discípulos perguntaram: Querem que gastamos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos amados, na liturgia de hoje, sobretudo no Evangelho, vem nos mostrar o quanto Deus é amor e quanto Deus ama cada um de nós. Jesus, que também é Deus, sempre ama e mostra o tamanho do seu amor nesta passagem do Evangelho, em que alimenta tantas pessoas, em que alimenta aquelas pessoas que seguiram Jesus, que estavam junto dele para ouvi-lo. Hoje esse amor se transforma em misericórdia diante de seus seguidores famintos, e realiza o milagre amoroso de dar-lhe o de comer. Aquelas pessoas estavam tão preocupadas em ouvir Jesus que não preocupou com o tempo. Já era tarde, como diz os seus próprios discípulos, como os apóstolos de Jesus já diziam, já era tarde. Os próprios apóstolos preocupavam em despedir aquela multidão para que eles fossem procurar comida. E Jesus, mais uma vez, com sua sabedoria e, acima de tudo, com seu amor para com todos, ele propõe que os próprios apóstolos lhes dê mesmo o de comer. A multiplicação dos pães e peixes revela que Jesus se preocupa tanto pelas necessidades espirituais quanto pelas materiais do povo, que o seguem pelo caminho.
Jesus teve uma preocupação tão grande com aquele povo e não se preocupou com o seu lado espiritual, não se preocupou com suas doenças, mas se preocupou com o seu bem físico, porque estavam famintos e Jesus preocupou. Por quê? Porque sempre amou e sempre amará. A multiplicação acontece a partir da oferta do que se tinha no momento. Não precisou buscar tão longe, Jesus multiplicou aquilo que tinha naquele momento, que eram os pães e o peixe. Jesus fez a multiplicação desses alimentos e tornou alimento para toda aquela gente, para todo aquele povo. O que vem a nos mostrar, queridos e amados irmãos, se nós também tenhamos no nosso coração esse sentimento, esse sentido de partilha, conseguiremos também saciar tantas pessoas. Podemos matar a fome de tantas pessoas. E isso, queridos irmãos, nós não precisamos ir muito longe não para buscar e ver que essa é uma realidade que pode acontecer. Quando nós percebemos que alguém ou uma grande quantidade de pessoas estão necessitadas, se é para um sozinho resolver aquele problema, fica pesado e às vezes quase impossível. Mas se nós reunimos várias pessoas e cada um doa, cada um faz a sua parte, a gente consegue resolver o problema de tantas pessoas e não pesam para uma só pessoa. Ou seja, com esse ato nós fazemos acontecer no nosso meio a multiplicação. Nós conseguimos fazer no nosso meio a solução para tantas pessoas. Não só teremos para todos, mas ainda poderemos ver o milagre acontecer diante de nós, porque só utilizamos aquilo que necessitamos. Não deixamos que o desperdício aconteça no meio de nós. E o mais importante, queridos e amados irmãos, é que nós também não podemos deixar o egoísmo, que esse egoísmo não caiba na nossa vida, na vida daquele que se decide por ser seguidor de Jesus, porque o egoísmo é o contrário do amor. Se nós temos egoísmo no nosso coração, com certeza nós não temos amor. Se nós agimos por egoísmo, nós também não deixamos o amor agir dentro do nosso coração e, consequentemente, o milagre da multiplicação não acontece. Porque o meu egoísmo talvez pode falar mais alto e não deixa que eu partilhe, que eu ajude, que eu compartilhe com aquelas pessoas que precisam. Mas pelo contrário, se eu ajo com amor, se eu decido por amor, com certeza conseguiremos e consigamos fazer esse milagre acontecer nos nossos meios. Então, queridos e amados irmãos, que nesse dia tomemos a firme decisão de romper com os nossos egoísmos, permitindo que o amor e a partilha sejam uma realidade na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Que o amor da partilha seja a realidade para que possamos ajudar, para que possamos proteger, para que possamos amparar e levar aquelas pessoas que mais necessitam e que às vezes nós buscamos tão longe.
mas que na verdade estão tão próximos de nós. Vocês querem ver um exemplo concreto de partilha? Aconteceu há tão pouco tempo no nosso grupo, onde cada um da sua maneira contribuiu com aquilo que podia. Cada um da sua maneira e da sua possibilidade doou aquilo que foi necessário para que uma grande quantidade de pessoas fossem beneficiadas. E a gente via, queridos e amados irmãos, no rosto daquelas pessoas que foram beneficiadas, a alegria de receber algo. Aquilo não foi somente uma pessoa que doou, mas foi toda uma contribuição de tantas pessoas. Aí está o verdadeiro exemplo que nós podemos fazer o milagre da multiplicação dos pães acontecer no nosso meio, fazer com que tantas pessoas podem ser saciadas, podem ser amparadas. E, queridos e amados irmãos, como o próprio Jesus, ele não só preocupou com o alimento material, mas nós também no nosso grupo temos esse exemplo, o exemplo de levar a multiplicação dos bens espirituais, ou seja, as nossas orações, os nossos amparos, a nossa acolhida, a nossa palavra amiga. Isso também é a multiplicação dos pães que fez também Jesus naquele momento. Que tenhamos, queridos e amados irmãos, esse exemplo e nunca esqueçamos que juntos nós podemos fazer toda a diferença, e que o Senhor sempre nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.